ontem que eu queria ler com vocês em Provérbios 25, verso 2. Nós falamos sobre a barreira, ontem nós falamos sobre a barreira para chegar à presença de Deus, não foi? Provérbios 25, verso 2 fala: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então Deus gosta de encobrir as coisas, mas não para ficar encoberto, mas para a gente descobrir, né? Então Deus tem os mistérios dele, que ele encobre para que a gente possa descobrir. Outra coisa, antes de entrar no assunto de hoje, a gente está falando sobre, ontem a gente estava falando sobre entrar na presença de Deus, e no tabernáculo, a maioria de vocês estavam aí quando Abinério fez o tabernáculo aqui no quadro. O tabernáculo tem 3 áreas, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio, quem podia entrar no átrio? Que tipo de pessoas? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que fosse da nação de Israel. Quem podia entrar no santo lugar? Qualquer um dos sacerdotes, né? Os levitas não, mas os sacerdotes podiam entrar. E no santo dos santos? O sumo sacerdote. Tem um versículo aqui em Hebreus 9, verso 8, que eu queria ver com vocês, sobre este lugar santo. Versos 7 e 8. Hebreus 9, versos 7 e 8. Mas no segundo, que ele está falando do tabernáculo, tem o santo lugar, e no segundo seria o santo dos santos. No segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então isso mostra o mistério, que naquele tempo do Velho Testamento o caminho ao Santíssimo Lugar não era um caminho aberto, não era muito compreendido, não era muito entendido. Eu queria que vocês anotassem alguns aspectos do Santíssimo Lugar, para a gente fazer uma reflexão aqui. Em vez de falar o que tem, nós vamos fazer uma lista do que não tem. Coloca aí o que não tem, 7 características que não tem no Santo dos Santos. Primeira coisa, não tinha luz. Não tinha luz nenhuma. Era totalmente fechado, sem janela, sem candelabro. Primeira característica que não tem no Santo dos Santos é não ter luz. A segunda característica é sem barulho, sem palavras, sem música. Isso é tudo na segunda característica. Sem barulho, sem música, sem palavras. Não é que era proibido falar, mas era um lugar muito santo, muito solene, né? Sem barulho, não tinha levitas tocando instrumentos, não tinha... Era um lugar pequeno, né? Era um lugar pequeno e o destino, o objetivo não era para ter audiência, ter pessoas, então era um lugar muito quieto, muito calmo. A terceira característica é sem plateia e sem mediador. Não tinha nem a audiência, nem a congregação e nem mediador. Temos que entender que essa intimidade, porque a gente compara esse Santo dos Santos como o quarto do casal. O átrio era o lugar como a cozinha de preparar as coisas, o santo lugar tinha a mesa e o candelabro, era um lugar de
oferecer as coisas a Deus, e o Santo dos Santos era um quarto para a intimidade. Então não tinha luz, não tinha barulho, não tinha plateia, não tinha mediador, porque ou você entra, mas assim, dentro do plano de Deus, dentro dessa questão de intimidade com Deus, a velha aliança, a aliança no tempo de Moisés não funcionou, porque eles pediram um intermediário. Então eles deixaram de ser sacerdotes, porque eles pediram Moisés para ser o representante deles, né? Então, se tiver mediador, não tem a mínima possibilidade de ter intimidade com Deus, né? Se você quer alguma coisa do pai, aí você vai através da mãe, muitas vezes o pai não vai aceitar, tem que ser direto com o pai, né? Então, intermediário com Deus não funciona. A quarta coisa, sem móveis, não era um lugar de ficar à vontade, de sentar, de conversar, era um lugar muito austero. A quinta coisa, sem pompa, sem vestes especiais, porque o sumo sacerdote, ele tinha todas aquelas vestes bonitas, mas na hora de entrar no Santo dos Santos, ele não usava as vestes bonitas, ele usava só as vestes brancas. Então não era um lugar de apresentação de coisas bonitas. A sexta coisa, sem sacrifício, não era um lugar de sacrificar, era um lugar de adoração. E a última coisa, sem alimento, não tinha mesa para comer. Então esse lugar santo, se não tiver a presença de Deus, se não descer a glória Shekinah, né? Se não descer a glória de Deus, é um lugar muito sem graça. Então eu queria que a gente entendesse que o Santo dos Santos não tem outras distrações. O que nós queremos falar hoje é sobre estar na presença de Deus no deserto, sem nenhuma outra distração. Se a gente depender, né? Tem pessoas que colocam um fone no ouvido, como é que chama o negócio? Coloca a música para ouvir, não consegue ficar sem ouvir alguma coisa, não consegue ficar em silêncio. Então o Santo dos Santos não tem muleta, não tem escoras, não tem nada para ajudar você a se sentir bem, não tem luz, não tem nada, é um lugar até oprimido se não tiver a presença de Deus. E eles tinham muito medo porque alguém tinha morrido lá, né? Então era um lugar complicado. Mas outro aspecto dessa sala desse Santo dos Santos é que era a sala do trono. A gente tem até música falando da sala do trono. E o rio de Deus flui do trono. Porque em Apocalipse 22 fala que o rio flui do trono de Deus. E em Ezequiel 47 fala que o rio flui da porta do templo. Então, o lugar de vida, o lugar de encontrar vida, é a mesma coisa da gente ter um aparelho, qualquer coisa, que não está ligada na tomada. Então, se não entrar no Santo dos Santos, gente, porque a gente tem considerado que a gente no altar lá fora no átrio, a gente recebe o perdão. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente tem opção de ficar no átrio. Se entrar no Santo dos Santos seria até interessante, mas é uma coisa muito opcional. Então, uma vez a minha filha, a Lisa, ela era bem jovem, sim, uns 15 anos atrás, ela escreveu uma poesia falando sobre o relacionamento com Jesus, como se fosse o casal casar e não ir para a cama, né? Ela disse que você fala que ama, fala que gosta um do outro, mas não deita junto. Então, o quarto do casal é o lugar da intimidade. Vocês podem ter amizade, vocês podem ter respeito, mas se não ficar juntos, então não é um verdadeiro casamento. Então, tanto no sentido do quarto como na sala do trono, se a gente não entrar nessa intimidade com Deus, não tem vida fluente, não tem o fluir de vida. Então, eu queria enfatizar essa questão da sala do trono, o Santo dos Santos, essa intimidade com Deus. A outra parte que a gente estava vendo na lição de ontem é que fala que a chave ao lugar secreto de Deus é o nosso próprio recôndito.
E esse livro aqui do Henry Nouwen, A Espiritualidade do Deserto, que a Meire me passou, tem me ajudado muito. E eu queria ler um trecho sobre o coração, porque eu tinha sentido essa frase, eu já tinha ministrado em algum lugar sobre essa questão, que a chave ao coração de Deus é o nosso coração. Aí depois que eu recebi esse livro, que foi confirmado essa questão. É bom saber que aqui a palavra coração é usada em seu sentido bíblico pleno. Em nosso meio ela se tornou lugar comum. Refere-se à sede da vida sentimental. Expressões como coração partido, sentido no coração mostram ser comum pensarmos no coração como lugar quente, onde se localizam as emoções, em contraste com o frio intelecto, onde tem lugar nossos pensamentos. Mas na tradição judeu-cristã, a palavra coração refere-se à fonte de todas as energias físicas, emocionais, intelectuais, volitivas e morais. No coração originam-se impulsos impenetráveis, além de sentimentos, disposições e desejos conscientes. O nosso coração, igual a gente estava comentando ontem, que fala sobre dele procedem as fontes da vida, então nosso coração é o centro do nosso ser. O coração também tem suas razões, é o centro da percepção e do entendimento. Finalmente, ele é a sede da vontade, faz planos e chega a uma boa decisão. Assim, é o órgão central e unificador da nossa vida pessoal. Nosso coração determina nossa personalidade e é, portanto, não só o lugar onde Deus habita, mas também o lugar ao qual Satanás dirige seus ataques mais ferozes. Esse coração é o lugar da oração. A oração do coração dirige-se a Deus a partir do centro da pessoa e assim afeta toda a nossa compaixão. Aí alguém escreveu aqui, que ele está citando: procure entrar na câmara do tesouro que está dentro de você, então descobrirá a câmara do tesouro do céu, pois ambas são a mesma coisa. Se conseguir entrar em uma, você verá ambas. A escada para este reino está escondida dentro de você em sua alma. Se você purificar a alma, ali verá os degraus da escada que deve subir. A oração do coração não nos permite limitar nosso relacionamento em Deus a palavras interessantes ou emoções piedosas. Por sua própria natureza, essa oração transforma todo o nosso ser em Cristo, precisamente porque abre os olhos de nossa alma à verdade de nós mesmos e também à verdade de Deus. Ontem nós falamos sobre a verdade, né? Em nosso coração, passamos a nos ver como pecadores abraçados pela misericórdia de Deus. É essa visão que nos faz clamar: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, pecador. A oração do coração nos exorta a não esconder absolutamente nada de Deus e a nos entregar incondicionalmente à sua misericórdia. Assim, a oração do coração é a oração da verdade. Desmascara as muitas ilusões sobre nós mesmos e sobre Deus, e nos conduz ao verdadeiro relacionamento do pecador com Deus misericordioso. Essa verdade, a gente tem que orar, a gente tem que buscar a Deus, gente, é para encontrar a verdade sobre nosso coração e a verdade sobre Deus. Essa verdade é que nos dá o descanso. Quando ela se abriga em nosso coração, somos menos distraídos por pensamentos
mundanos e nos voltamos mais sinceramente para o Senhor dos nossos corações e do universo. Assim, as palavras de Jesus, felizes os corações puros, eles verão a Deus, tornam-se reais em nossa oração. As tentações e as lutas continuam até o fim das nossas vidas, mas com o coração puro ficamos tranquilos, mesmo em meio a uma existência agitada. E isso levanta o problema de como praticar a oração do coração, um ministério bastante agitado. Tem outra folha aqui também. Quando dizemos a alguém, vou rezar por você, assumimos um compromisso muito importante. É uma pena que esse comentário muitas vezes não passa de uma expressão de interesse. Mas quando aprendemos a descer com nossa mente em nosso coração, todos os que fazem parte de nossa vida são guiados à presença curativa de Deus e tocados por Ele no centro de nosso ser. Falamos aqui de um mistério para o qual palavras são inadequadas. É o mistério em que o coração, centro de nosso ser, é transformado por Deus em seu coração. Um coração grande o bastante para abraçar todo o universo. Pela oração, carregamos em nosso coração toda a dor e tristezas humanas, todos os conflitos e agonias, toda a tortura e a guerra, toda a fome, solidão e miséria, não por causa de alguma grande capacidade psicológica ou emocional, mas porque o coração de Deus uniu-se ao nosso. Aqui vislumbramos o sentido das palavras de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Sim, o meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a aceitar seu fardo, que é do mundo todo, um fardo que inclui o sofrimento humano em todos os tempos e lugares. Mas esse fardo divino é leve e podemos carregá-lo quando nosso coração se transforma no coração manso e humilde de nosso Senhor. Então, o caminho ao coração de Deus. Você falou que quando nós oramos, nós temos que buscar a verdade sobre nós e sobre Deus. E quando nós buscamos isso, não há distrações. Aí você falou sobre os ataques. É porque o centro do nosso ser, porque a gente orar com a mente, tanto não atinge muito a Deus, como o inimigo não fica muito preocupado. Mas quando começamos a envolver todo o nosso ser nessa oração, não é apenas palavras, é o nosso ser colocando em comunhão com Deus, aí vem ataques do inimigo, né? Eu coloquei uma frase aqui, gente, no quadro, porque em inglês faz mais sentido para mim. Lá em 1 Reis 19, deixa eu ver qual versículo que é. Verso 12, 1 Reis 19, verso 12, quando Elias encontra com Deus, ele vê, ele ouve, ele sente um terremoto, ele sente um grande vento, um fogo, mas quando ele ouve um cicio bem tranquilo, ele sabe que Deus está começando a falar. E na minha Bíblia em inglês, na margem, fala que o hebraico fala que é a sound of gentle stillness. A sound é um som de mansa quietude. Então, como é que pode ser um som de quietude? Então, quando Elias ouviu isso, ele sabia que Deus estava começando a falar. As outras demonstrações, Elias ficou quieto, ele sabia que Deus não estava falando. Manifestações de barulho, de coisas assim, não devem nos impressionar.
A grande ferramenta que eu quero deixar com vocês nesta tarde, para ajudar-nos a chegar à intimidade com Deus, é essa quietude, essa solidão. Então, esse som de quietude é tão destacado, é tão diferente, né? A gente começa a quietar, aí vem uma paz, vem uma quietude em que a gente sabe, agora Deus vai começar a falar. Uma vez eu estava numa conferência com bastante gente lá em Goiás, e um dos meus irmãos estava ministrando, era um momento de louvor, de música, só que ele começou a falar sobre a grandeza de Deus, e sem música nenhuma, ele foi nos conduzindo a uma quietude. Aí ele pediu para a gente ajoelhar e ficar em silêncio, em adoração, mas estava um ambiente dinâmico, estava um ambiente forte. Aí a gente ajoelhou e tinha um pastor ao meu lado, e a gente sentindo aquela presença de Deus. Aí alguém começou a falar em línguas assim, ficou tão empolgado, né? Que a presença de Deus era tão forte, alguém não aguentou ficar em silêncio, aí começou a falar em línguas, cortou tudo, acabou tudo. Então o pastor ao meu lado ficou tão chateado e falou: a gente estava tão pertinho de ouvir de Deus. Aí acabou, não teve jeito. Só para terminar o que está na apostila, nós estávamos falando mais no número 4 sobre a chave ao lugar secreto. Aí no número 5 fala sobre o véu, e a gente falou bastante sobre isso. E aí o número 2 do 5, bem no final da folha, né, fala que a segunda barreira é nossa carne. Que em Hebreus 10, verso 19 e 20, fala que ele rasgou o véu, ele entrou pela sua carne, né? Então o véu é a nossa carne, né? Então uma das barreiras é a nossa carne. E virando para a próxima página, fala que Deus nos prova. Ezequiel 3:20, vamos ler. Ezequiel 3:20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço. Quem está falando aqui? Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço. Quem é eu aqui? Deus. Então Deus coloca tropeço. Deus nos testa. Isso é muitas passagens, a gente vai ler em Deuteronômio daqui um pouquinho também. Deus coloca tropeço, barreira, obstáculo para nos testar. Então esse véu entre nós e Deus, Deus coloca propositalmente. E nós lemos ontem lá em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o próprio Filho de Deus não tinha feito nada errado. Então colocar, aqui está dizendo, quando eu puser um tropeço diante do justo. Então Deus coloca o tropeço. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus nos prova, Deus nos testa, mas Deus não nos tenta. Então há uma diferença entre tentar, porque Tiago 1 fala claramente que Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Então a diferença entre testar é porque Deus não quer que a gente caia, Deus não quer que a gente falhe. Mas o inimigo nos tenta, ele é chamado o tentador, ele é o acusador, o tentador. Então o intuito do inimigo é fazer a gente cair, mas Deus coloca ou para a gente aprender a não confiar em si, tem alguma lição, mas não é com maldade, é para o nosso bem. Amém? Vocês podem anotar Isaías 53, nessa parte onde Deus nos prova. Isaías 53, verso 10, vamos ler.
Eu acho muito difícil esse versículo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus, o Pai, agradou de moer seu filho, fazendo-o enfermar. Então, nosso estudo hoje é sobre o deserto, sobre as provações, sobre a purificação. Então, o próprio Jesus, não só para morrer por nossos pecados, mas para a própria purificação da alma dele, que era uma alma humana, que nunca pecou, mas ele teve que ser aprovado, né? Ele teve que ser testado. Então aqui diz, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Então o deserto, o nosso assunto de hoje é basicamente sentir fraqueza, sentir dificuldade, e isso nos leva à perfeição. Alguém pode falar amém? Amém. Então, o que aconteceu com Jesus, acontece conosco também. Só para ficar bem claro, em Mateus 21, verso 44, Jesus fala sobre a pedra angular, que todo o que cair nele é quebrado. E sobre quem ela cair, ela fica moída, a pessoa fica moída, né? Então, não tem escape. Nós temos que chegar em Jesus, chegar a Jesus e cair nele para sermos quebrados. Ou ele tem que cair em cima de nós e a gente ficar moído. Qual que vocês preferem? Então, vamos entrar no assunto de... tem o número 3 sobre... as potestades, né? As potestades do mal tentam nos impedir de ter comunhão com Deus. Então a gente não crê que é o nosso foco principal, e muitas vezes a gente exagera com o inimigo, tudo quanto é o inimigo, mas realmente é uma verdade. E Apocalipse 12 chama o diabo de acusador, que está diante de Deus nos acusando de dia e de noite, né? Então, realmente existe, não só diante do trono, mas em lugares celestiais, assim, na atmosfera, tem oposição do inimigo tentando impedir as nossas orações de chegar a Deus e as respostas vir a nós. E o anjo comentou sobre Daniel 10, sobre a questão do anjo que veio como mensageiro e Miguel teve que ajudá-lo e tudo, né? Então, Daniel mostra sobre a dificuldade do anjo trazer a resposta de Deus. Então sabemos que uma das barreiras entre nós e Deus são os inimigos, né? E Paulo fala em Coríntios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, né? Mas a gente crê na vitória que Jesus já ganhou para nós. Então vamos entrar no número 6, o deserto, o lugar de encontrar com Deus. Vamos começar em Deuteronômio 32, esse aí não está escrito na apostila não, vocês podem anotar. Deuteronômio 32, verso 10. Escreve aí que o deserto não é um lugar ruim em si, não é ofensivo. O deserto em si não é um lugar ruim, necessariamente, como a gente tem uma conotação, e o livro da Patrola fala sobre o deserto, porque realmente o povo de Israel ficaram 40 anos no deserto, mas ele não é necessariamente ruim em si. Aqui em Deuteronômio 32, verso 10 fala, Deus fala que ele achou o seu povo. Vamos começar no verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Então, Deus encontrou
o povo de Israel na terra deserta, onde eles começaram a realmente conhecer a Deus, porque no Egito eles não tinham comunhão com Deus, então no deserto foi onde eles começaram a andar com Deus. E o verso 11 fala: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então a palavra desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes é assim: as águias fazem seu ninho lá no alto, aí quando chega a hora dos filhotes voar, por estar num lugar bem alto, é só empurrar os filhotes para fora, aí eles têm que começar a usar as asas. E aí dizem que quando, da primeira vez o filhote, porque a mãe não joga os dois de uma vez, joga um por um, né? Porque se tiver algum problema, aí a mãe vai e pega nas costas dela, e aí ela leva lá no alto, aí o filhote acha bom, né? O filhote vai com a mãe, mas que maravilha, essas asas da minha mãe é maravilhosa. Aí o que a mãe faz? Aí solta o filhote para aprender. Aí quando tem altura suficiente, aí o bichinho começa a bater as asas e aprende, né? Porque as águias são pássaros grandes, então eles necessitam de um espaço, né? Se fosse apenas de uma árvore, não dava prazo, né? Não dava espaço para eles poderem aprender a voar. Então, tem duas verdades aqui: Deus encontrou o seu povo no deserto e Ele passa ela para uma outra fase em que ela tem que aprender a voar. Aí vocês podem anotar nessa primeira parte, Jeremias 2, verso 2, onde Deus fala que encontrou o povo de Deus no deserto. Em Êxodo 19, verso 4, ele fala que vos cheguei a mim. É muito preciosa essa passagem, em Êxodo 19, todo mundo conhece. É porque o povo de Israel teve dificuldade em entender o propósito de Deus. Então ele fala: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Aí a preocupação do povo era entrar na terra, mas o desejo de Deus é de ter casamento com o seu povo, né? Então ele fala no verso 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então o desejo de Deus é de ter um povo exclusivamente dele, um povo especial para ele habitar no meio deles. Então no deserto é o lugar que isso acontece. Em Ezequiel 20, verso 35, vamos lá olhar lá em Ezequiel. Ezequiel 20. Nós vamos começar no verso 31. Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, quando como queimais os vossos filhos, vós os contaminais com todos os vossos ídolos, até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Então, no tempo de Ezequiel, é igual ao tempo de Jeremias, que o Cristóvão estava falando de manhã. É no tempo do cativeiro, aliás, o Ezequiel já estava lá em Babilônia, né? Já estava na época do cativeiro. Então, a contenda de Deus com seu povo, desde o tempo de Moisés,
Ele queria que eles fossem um povo à parte, um povo separado. Aí vocês lembram no tempo de Samuel, que eles pediram um rei, eles falaram, nós queremos ser como as outras nações, ter um rei igual às outras nações. Aí Deus falou para Samuel, eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Então essa expressão, seremos como as outras nações, é uma rejeição do chamamento de Deus. Então Deus queria um povo peculiar, um povo separado, para servir de modelo e de exemplo, para abençoar as outras nações. Aí verso 33 agora. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramar o furor, hei de reinar sobre vós, tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramar o furor. Olha para mim, gente, em vez de continuar olhando, o que vocês acham que Deus vai fazer com eles? Ele falou, vocês estão querendo ser como as outras nações, mas eu não vou permitir. Aí vocês estão espalhados entre as outras nações. Eu vou levantar meu braço forte, vou tirar vocês das outras nações, para fazer o quê? Para juntá-los. Parece que ele está com raiva. O que vocês acham que ele vai fazer com eles? Quem falou? O próximo versículo fala isso, né? Mas e aí, o que Deus vai fazer com eles no deserto? Vai tratar com eles, né? É ruim ou bom? Mas então por que ele está falando que está com furor? Nós paramos no verso 34. Tanto no 33 como no 34, ele fala derramar o furor. Ele usa a expressão 2 vezes. Por que ele está irado? Ele está irado, mas não para destruir. Essa é a mensagem de hoje. O deserto é para nos purificar, mas não é para acabar com a gente. É um lugar necessário, e a gente pode chamar, não lembro se o Romilton que falou isso especificamente, mas usando mais ou menos a mesma ideia do Romilton, é o salão de beleza da noiva. O deserto é o lugar de purificação da noiva. Então, verso 35. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Não sei se tem alguma tradução em português, mas no inglês fala que pleitearei. Ele usa o verbo pleitear. Eu olhei várias passagens semelhantes onde fala pleitear. Pleitear é alguma pessoa, tipo um juiz ou um promotor que tem autoridade e poderia executar uma questão, mas o juízo vai implorar, porque pleitear em inglês é plead, e plead tem o significado de implorar, só que é um implorar de alguém que tem autoridade. Então, eu não quero te destruir. Então, tem vários profetas, Miqueias e outros, que eles falam assim, que Deus tem uma controvérsia com o seu povo. Ele sacode, acorda, me fala o que eu fiz com você. Que aqui está falando face a face. Olha nos meus olhos e fala por que você não me ama. Por que você vai atrás dos outros amantes? Por que você não fica comigo? Eu posso te destruir, hein? Você quer ser minha noiva? Você quer ser meu povo ou não? Essa é a situação. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei, ou pleitearei convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança.
tem uma diferença entre ovelhas e gado. Passar debaixo do cajado significa separar, porque o próximo versículo vai falar isso. Vou ler o próximo versículo antes de falar mais. Separarei dentre vós os rebeldes, os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu já vi acontecer muito, que eu morei muito tempo no interior, trabalhei muito com terra, com gado, não tanto com gado, mas com plantação, mas eu participava muito de meus vizinhos sempre. A gente tinha um gadinho, mas os vizinhos que tinham mais gado. Então no curral, tem um curral maior, tem o tronco e tem um outro curral menor. Aí você quer algum dos gados mais gordo, mais bonito, talvez para vender, ou você quer separar por algum motivo, aí o gado é separado na porteira. Então um dos vaqueiros, ele fica com a mão na porteira e deixa aberta a distância que dá para passar uma vaca de cada vez. E aí o outro vaqueiro fica empurrando, e aí o dono, o chefe está ali, essa aqui vai. Porque aí o cara que está com a porteira, aí quando o cara grita, essa aqui não, ele fecha a porteira. Aí tem um gadinho já no outro curral, que a tendência do gado é de querer ir para onde está outros. Aí está empurrando para cá, aí a vaca quer ir para estar onde está as companheiras de lá. Mas aí, quando alguém grita, essa aqui não, fecha a porteira, aí ela vai para o outro lado. Aí quando vem outra que quer, essa aqui sim, aí passa um por um. E quando é para fazer uma vacina, ou é para tratar dos machucados, ou tratar dos bernes, né, fazer alguma coisa, aí esse lugar que fica assim, passa dentro de um tronco. E aí só cabe uma vaca de cada vez. Aí a vaca fica ali imprensada, imóvel, aí você aplica a vacina, ou passa o remédio, faz o que for preciso, né? Então, no caso aqui, ele não fala em porteira e curral, que as ovelhas são mais fáceis. Então, o pastor, não o vaqueiro, o pastor de ovelhas, ele tem um cajado. E a ovelha é mais maleável, então, para separar as ovelhas, com cajado. Aí ele empurra a ovelha para cá, empurra a outra para cá. Então, quando ele fala passa debaixo do cajado, é a separação. E é a questão de sujeitar a disciplina da aliança. Então, fica assim bem no espírito do que eu estou mostrando para vocês, porque a Bíblia usa muitas essas analogias. Então, fica com a sua cabeça entendendo Jesus no meio das ovelhas. E ele está com a vara na mão, o cajado. E esse cajado pode servir para te proteger, mas pode servir para bater em você. E aí ele pergunta... Eu estou supondo assim, ele pergunta, você quer ser parte daqueles aliançados que vão aguentar as consequências? Então há um momento decisivo, que Deus ajuntou o povo de todas as terras e ajuntou num lugar como se fosse um curral. O deserto é uma espécie de curral. E ali ele pergunta, você quer deixar de todos os seus caminhos passados? Você quer ter um novo começo? Eu vou te ajudar, mas eu vou te bater se você não for fiel. Então o cajado está ali. Você quer? Bem, se não quiser, aí fica, né? Aí ele diz que os rebeldes, separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, porque são duas coisas. Sair ou do Egito, ou da Babilônia, ou do lugar de opressão, aí você vem para o lugar neutro. O deserto não é a terra prometida, o deserto é um lugar de tratamento. Você quer entrar na terra prometida, aí você vai andar no eixo, você vai andar aliançado. As igrejas hoje estão todas cheias de misto de gente, e nós não temos um povo discípulo fiel que anda com Deus. Deus quer fazer esse processo. De alguma forma, o ministério do deserto tem que chegar na igreja para poder ter a preparação da noiva do Senhor.
Vamos para Oséias agora, capítulo 2, que é uma passagem muito paralela. Tem muita semelhança com esse aqui de Ezequiel. Todo mundo sabe que o profeta Oséias teve que casar com a prostituta, né? Vamos começar no capítulo 2, verso 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e minha água, minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Todo mundo achou o verso 6 agora? Está todo mundo acompanhando? Portanto, verso 6 é muito chave. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Escreve aí na sua apostila, ao lado de Oséias aí, que é uma espécie de funil. É um funil em que nos pastos, para chegar no curral, tem uma cerca que vai funilando. Então, se o gado é muito bravo, eles não querem chegar no curral. Mas aí tem uma cerca que vai terminar no curral. Então é muito fácil para o vaqueiro levar o gado, porque ele chega na cerca, eles não tem como, aí eles vão descendo, até que quando eles menos percebem, eles estão dentro do curral. Então o funil, tanto no tronco, né? O curral que tem o tronco, é dentro do curral. Ele vai funilando até virar um tronco, onde só cabe uma vaca. No pasto também tem esse mesmo processo. Então aqui ele diz: eis que eu cercarei, verso 6, eu cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela. Um bom exemplo é quando Balaão estava indo contra a direção de Deus, e a jumenta estava percebendo. Primeiro ela foi para um lado, depois ela foi para o outro, aí chegou num ponto onde ela não tinha como escapar, havia muro dos dois lados, e ela deitou. Aí Balaão ficou com muita raiva, né? Então esse é um exemplo do funilamento que Deus quer fazer. Aí a gente, para não perder muito tempo, vamos mais para o final aqui. Aí ele fala de muita descobrição, de muita vergonha, de muita dificuldade. Aí chega no verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E aí, imediatamente, o deserto se transforma em bênção. O próximo versículo já vem a graça de Deus. E lhe darei ali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, aí vem a solução. Eu não falei, mas seria interessante vocês anotar duas características do deserto, dois tipos de deserto. Às vezes, quando a gente usa a expressão, quando a Bíblia fala deserto, ele está referindo a um lugar seco, seco, sem água, um lugar estéril. Então, o deserto talvez o mais comum, né? Seria ser um lugar seco, sem condição de plantar nada. Mas quando fala igual João Batista foi pregar no deserto, na verdade ele estava na beira do Rio Jordão, não era um lugar seco em si. Então, deserto também pode significar um lugar sem civilização, sem moradores, né? Um lugar deserto não significa sempre um lugar seco. Às vezes é um lugar seco, ou às vezes é um lugar sem nenhum morador.
tem versão que fala erro. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas o erro fala mais Ah, tá. do deserto em si, lugar desprovido de vegetação. Aí nós escrevemos aqui na apostila que Deus seca todas as fontes humanas e naturais. O exemplo é Elias e a seca. O primeiro milagre de Elias foi de trazer a seca de 3 anos e meio. Deus, então, por exemplo, quando Israel saiu do Egito, Israel estava fazendo alguma coisa errada porque ela teve que ir para o deserto? E quanto tempo Israel poderia ter ficado no deserto e depois entrar na Terra Prometida, na história lá? 1 ano, porque no início do 2º ano eles chegaram em Cades Barnea, já podia ter entrado, né? No início do 2º ano que eles chegaram lá. Então eles ficaram 1 ano se preparando. Então o tempo de 1 ano não é nada, né? Naquele tempo que o ritmo de vida era bem mais devagar, 1 ano era pouca coisa, né? Então o deserto não é um lugar necessariamente de castigo, é um lugar, escreve aí, ou já está escrito aqui. Não, ele falou que seca todas as fontes humanas e naturais para alcançar, acrescenta aí, para alcançar nossa atenção total, né? Sem dividida. Quando está no deserto é um lugar para alcançar nossa atenção total. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 8 agora sobre o deserto. Um dos propósitos do deserto não é para castigar, é para tirar as distrações e pegar a nossa atenção total. Deuteronômio 8, verso 2. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar-te a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. 8, versos 2 e 3. Já está escrito aí. Qual foi o pecado do povo de Israel no meio das provações? Qual foi a reação errada deles? Murmurar. Então, quando faltava alguma coisa, Deus tinha todo o prazer de providenciar. Então, faltou uma confiança de pedir a Deus com confiança, com gratidão, com expectativa e com paciência, né? Então, a atitude deles aqui foi errada. Então, a questão de ser provado aqui fala claramente que Deus os provou. Aí eu escrevi aqui na apostila que isso nos leva a descobrirmos o que realmente somos. Segundo Crônicas 32, verso 31. Aqui está falando a respeito do rei Ezequias. Segundo Crônicas 32, verso 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes de Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que deram naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então, o deserto, nós estamos vendo 2 possibilidades. O deserto é para tirar toda a distração para a gente olhar para Deus. Mas como o deserto é um lugar desagradável e falta as coisas, aí a gente começa a vacilar. Então, pode ser apenas para a gente focar a atenção nele, isso é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é de a gente cair em fraqueza, e aí vai acontecer
uma repetição. Aí eu escrevi aqui sobre o deserto é uma disciplina, é um lugar de purificação, de desintoxicação. Nesse processo de purificação, Jeremias 48, verso 11, o vinho é passado de vasilha em vasilha até sair o sabor da borra. Vamos ler lá em Jeremias 48, 11. Despreocupado esteve Moabe desde sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Quando a sujeira do vinho, antes de virar vinho, está no processo de se tornar vinho, quando as impurezas ficam, ele não vai ser um vinho que consegue beber, ele vira vinagre. A fermentação do vinho, e aí tem que tirar as impurezas. Se não tirar as impurezas, ele fica um vinagre. Então são várias vasilhas, eu não sei quantas são, mas eu já vi contar que tem as vasilhas. Primeiro começa com uma vasilha bem rasinha, porque aí a boa desce facinho. Mas quando você vai virar, sim, isso é sujeito artesanal, assim, manual, né? Então, aí uma vasilha rasa e baixa assim, aí você vai virar para outra vasilha, você não vai conseguir tirar perfeitamente, porque um pouco da sujeira vai acompanhar. Depois vai passar por uma vasilha comprida e estreita, porque aí vai demorar mais a borra descer, mas aí o que fica no fundo é mais fácil. Você pegar uma vasilha comprida e virar assim, fica bem mais fácil para deixar o resto da borra para trás. Então, o nosso sabor humano, o nosso sabor, por exemplo, no tabernáculo, a madeira representa a humanidade, mas não se vê a madeira em móvel nenhum, em tábua nenhuma, não se vê a madeira. O altar era feito de madeira, os móveis eram quase tudo de madeira, só o candelabro que era só de ouro, mas o resto tudo era de madeira, ou era coberto de bronze ou de ouro, mas não se via a madeira. Então o sabor do vinho, nós somos chamados para ser um vinho para nosso Deus, mas o vinho que não é purificado, ele vai ter um sabor que não tem utilidade. Então são ciclos, são vários ciclos. Por exemplo, os irmãos da Bahia conhecem o processo de fazer requeijão. O requeijão, minha esposa aprendeu a fazer requeijão, porque o leite azeda, e aí você tira a parte da massa, né? E o soro vai embora, mas a massa está azeda. Aí no dia que você vai fazer o requeijão, você vai acumulando a massa. Como é que chama a coalhada? A massa é coalhada, né? O coalho. Aí o dia que você vai fazer, você pega um leite do dia, um leite que não é azedo, e você ferve ali, e um pouco do azedo da massa vai passar para o leite bom, e o leite vai separar e vai virar soro. Eu já vi a minha esposa fazendo. E aí você joga o soro fora na hora. Só que você tem que fazer no mínimo 3 ou 4 vezes. Aí acaba até desperdiçando um pouco o leite. Mas aí o azedo vai saindo aos poucos. Aí você tem que abrir a massa, deixar bem entrar. Aí o leite bom puxa o azedo e o azedo vai embora. Então esses ciclos, no deserto, eles passavam pelas mesmas experiências várias vezes. Então, por exemplo, na minha vida, eu tive uma contenda, uma diferença, um desencontro muito forte com meu pai no ano de 87,
e nós ficamos de mal um do outro. Quer dizer, eu que fiquei de mal dele, né? E depois, com muita luta, com muita dificuldade, eu fiquei muito ferido, muito ofendido. Passou alguns anos e depois eu reconciliei com ele. Em 87 tivemos um problema e ficamos algum tempo de mal. Em 94 tivemos outra crise, mas eu já tratei ele melhor, mas teve outra crise. Em 2002, aí eu mudei aqui para São Paulo e meu pai morava em Jundiaí. Tivemos outra crise. E depois, 4 anos, mais ou menos 4 anos depois, em 2006, já foi uma crise menor, mas eu fiquei tão chateado com alguma coisa que ele comentou, ele nem percebeu por que eu parei de comunicar com ele. Eu fiquei mais ou menos uns 7, 8 meses sem ir na casa dele, sem telefonar para ele. Aí teve que ter um pastor amigo dele que telefonar para mim e danar comigo para poder reconciliar. Então são ciclos. E a gente acaba repetindo. Às vezes a gente melhora um pouquinho, a gente pensa que melhorou, aí depois vem outro teste, outra prova. Então é melhor a gente procurar se quebrantar o máximo possível, abrir bem para deixar o leite bom entrar e tirar o azedo. Tem que trabalhar o máximo possível, mas são ciclos que tem que acontecer em nossa vida. Então o deserto é uma disciplina, um lugar de purificação, e o tempo que a gente fica lá depende da gente ser aprovado, né? A gente não tem que ficar um tempo fixo, pode ser um tempo menor. Moisés teve que ficar 40 anos pessoalmente, o povo teve que ficar 40 anos, algumas pessoas igual Davi, José no Egito. Davi ficou, depois que foi ungido para ser rei, ele ficou no mínimo 10 anos antes dele ser realmente ungido como rei. Então, são tempos de provação que a pessoa tem que passar. E Jesus só ficou 40 dias. José foi com uns 13 anos, né? Foi. Bom, vamos agora para Lamentações, capítulo 3. Está aqui pertinho onde a gente está, em Jeremias. Lamentações, capítulo 3. O Jeremias, ele começa falando no primeiro versículo: eu sou o homem que viu a aflição da vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia. Aí ele vai contando. Verso 12. Entesou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Então Jeremias passou por muita luta, muita dificuldade, e não era tanto pessoal dele, era mais por causa do povo de Israel, né? Aí o verso 22, ele começa a tentar lembrar das misericórdias de Deus. Aí o que eu queria mesmo era do verso 25 em diante. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Receba agora com carinho, vocês que são jovens, verso 28. Mas todo mundo pode receber. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Então, agora eu vou ler um trecho aqui no livro sobre o deserto e sobre o silêncio, porque o deserto é a solidão
para alcançar o silêncio. O propósito do deserto não é nada em si, agora o silêncio sim. O silêncio é uma ferramenta para a purificação da nossa alma. E aqui ele fala: assente-se solitário e fique em silêncio. Então, é uma parte muito necessária em nossa vida. A solidão é a fornalha da transformação. Sem a solidão, permanecemos vítimas da nossa sociedade e continuamos a nos enredar nas ilusões do falso eu. O próprio Jesus entrou nessa fornalha. Ali ele foi tentado com as 3 compulsões do mundo: ser capaz, ordenar que as pedras se transformem em pães; ser espetacular, atira-te para baixo; e ser poderoso, tudo isso te darei. Ali ele afirmou ser Deus a única fonte da sua identidade. Deves adorar ao Senhor teu Deus e só a Ele servir. A solidão é o lugar da grande luta e do grande encontro. A luta contra as compulsões do falso eu e o encontro com Deus zeloso. Presta atenção aí, gente. A luta contra as compulsões do falso eu e o encontro com Deus zeloso, que se oferece como substância da nova individualidade. Talvez soe um tanto amedrontador, talvez até evoque imagem de buscas ascéticas medievais. Para entender o sentido disso, precisamos primeiro desmascarar a forma como o nosso mundo deturpou a ideia da solidão. Mas eu vou pular uma parte e pegar aqui mais especificamente. Na solidão, não tenho nenhum amigo com quem conversar, nenhum telefonema a dar, nenhuma reunião a qual comparecer, nenhuma música para me entreter, nenhum livro para me distrair. Só eu, nu, vulnerável, fraco, pecador, carente, desalentado, sem nada. E é esse nada que tenho de enfrentar em minha solidão. Um nada tão horrível que tudo em mim quer correr para meus amigos, meu trabalho, minhas distrações, para que eu o esqueça e volte a crer que valho alguma coisa. Irmãos, a gente fala muito sobre ter o devocional cada dia, que é muito importante, mas para poder alcançar esse nível que ele está falando, é algo que principalmente os jovens não têm muito costume. E meu pai não explicava, minha mãe não explicava exatamente, eu não sei, eu não tenho recordação por quê. Mas nós chegamos aqui no Brasil, eu tinha 12 anos de idade, e moramos 4 anos em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. E eu lembro, nessa faixa de 14, 15 anos, eu ia para o mato tirar meio-dia sós com Deus. E então isso virou um costume na minha vida, e apesar que eu errei muito, mas eu tive muita comunhão com Deus. E é algo que tem gente adulta que não tem esse costume. E tem um artigo, acho que é do Roger Foster, como é que chama? Richard Foster, né? Naquele Impacto Aquietai-vos, né? Ele fala sobre a solitude. Ele fala sobre tirar 3 ou 4 vezes por ano, no mínimo, 3 ou 4 vezes por ano, você ter um retiro individual com Deus. Você tirar um tempo a sós com Deus. Então, eu vou só ler aqui novamente essa parte aqui. Eu quero que vocês entendam a importância desse tempo sozinho com Deus, um tempo maior, um tempo
de pelo menos um meio-dia, mas preferia talvez passar o dia inteiro. Nenhum amigo com quem conversar, nenhum telefonema a dar, nenhuma reunião a qual comparecer, nenhuma música para me entreter, nenhum livro para me distrair, só eu, nu, vulnerável, fraco, pecador, carente, desalentado, sem nada. É esse nada que tenho de enfrentar em minha solidão, um nada tão horrível que tudo em mim quer correr para meus amigos, meu trabalho e minhas distrações, para que eu o esqueça e volte a crer que valho alguma coisa. Mas isso não é tudo. Assim que me decido a ficar na solidão, ideias confusas, imagens perturbadoras, fantasias desregradas e associações incompreensíveis saltam em minha mente como macacos em uma bananeira. A ira e a avareza começam a mostrar suas caras feias. Faço longos discursos hostis para meus inimigos e tenho sonhos voluptuosos, nos quais sou rico, poderoso e muito atraente, ou pobre, feio e precisando de consolo imediato. Ainda tento mais uma vez fugir do abismo escuro do meu nada e restaurar meu falso eu com toda a sua vanglória. A luta é perseverar em minha solidão, ficar na cela até todos os meus sedutores visitantes se cansarem de esmurrar a porta e me deixarem em paz. A luta é real, porque o perigo é real. Presta bem atenção, gente. É o perigo de viver toda a nossa vida com uma longa defesa contra a realidade de nossa condição. O esforço desassossegado para nos convencer da nossa virtude. A gente fica pelejando para nos justificar. Contudo, Jesus disse: vim chamar não os justos, mas os pecadores. Essa é a luta para morrer para o falso eu. Mas ela está muito além de nossas forças. Quem quer combater seus demônios com as armas que tem, é tolo. A sabedoria do deserto afirma que o confronto com nosso nada aterrador força-nos a nos entregar total e incondicionalmente ao Senhor Jesus Cristo. Sozinhos não sabemos enfrentar o mistério da iniquidade e ficar impunes. Só Cristo supera os poderes do mal. Só nele e por intermédio dele sobrevivemos às provações da nossa solidão.